E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter aquela discussão que eu tinha comentado com vocês, enfim, nas aulas passadas, sobre léxico e dicionário, tá? Então, qual é a diferença entre léxico e dicionário? Por que a gente problematiza essas definições e tudo mais, né? Qual é o problema nessas definições, né? A gente vai aprender que tem uma discussão aqui muito legal sobre a diferença entre léxico e dicionário. Bom, antes de partir para a discussão, eu vou dar as definições teóricas, tá? Então, o que é léxico e o que é dicionário. Então, léxico é o conjunto de entradas lexicais usadas por uma determinada comunidade linguística. Tá? Conjunto de entradas lexicais usadas por uma determinada comunidade linguística. Tá? Aí, é claro, para vocês entenderem o que é léxico, vocês têm que entender o que é entrada lexical, né? Então, vamos lá, vou explicar para vocês o que é entrada lexical. Entrada lexical é qualquer forma linguística. Então, a gente tem que lembrar dos conceitos de forma que são definidos lá no José Rebouças Macambira. Lembra? As formas linguísticas. Isso também aparece no Matoso Câmara Júnior, a definição das formas livres, presas, dependentes. Então, todas essas formas, as livres, as presas e as dependentes, formam o conjunto daquilo que a gente chama de forma linguística, ok? Então, o que eu quero dizer é que as entradas lexicais não são formadas apenas por palavras, por vocábulos. São formadas também por morfemas, ok? Então, morfemas também fazem parte do nosso léxico mental, ok? Beleza, aí vamos lá, o que é dicionário? O que é dicionário? Então, vou descer aqui um pouquinho. Dicionário é um instrumento que registra o léxico usado. Vou usar empregado. O léxico empregado em um determinado corpus. Então, qual é a diferença básica entre léxico e dicionário? É que o léxico é abstrato, ok? O léxico é abstrato. O dicionário é concreto. O dicionário é uma coisa, uma ferramenta. Então pode ser um site, pode ser um livro, pode ser o dicionário mesmo, um livrão, né? E o dicionário vai surgir a partir de um corpus. Então você vai selecionar um corpus específico. Por exemplo, os dicionários comuns de língua portuguesa, Aurélia, né, o Wise, Aulete, eles se baseiam no registro culto escrito, né? Então eles pegam os autores clássicos da literatura e sistematizam aquele corpus ali para chegar a um conjunto de vocábulos, ok? Assim, eles também podem tirar de outros corpos, mas eles primeiro estipulam um corpus para tirar dali o léxico que é utilizado, ou seja, o conjunto de formas utilizadas ali. Tá bom? E qual é o problema dessa diferença entre dicionário e léxico? A diferença é a seguinte. Olha só essa pergunta. A palavra X, qualquer palavra, existe? Essa coisa de determinar se uma determinada palavra existe ou não é um questionamento muito interessante. Por quê? Porque quando você pergunta para uma pessoa, qualquer que seja, essa palavra existe, qual é o primeiro instinto que ela tem? Eu vou pesquisar no dicionário. Ela pesquisa no dicionário, ela pesquisa no Volpe, para descobrir se uma palavra existe. Aí a pergunta é, o dicionário serve para definir se uma determinada palavra existe ou não? Será? Bom, então vamos entender isso. A gente tem que entender o seguinte. O léxico
tem uma movimentação. Ou seja, existem coisas que existe um movimento de entrada, ou seja, existem determinadas formas que entram no léxico e ele tem um movimento de saída, ou seja, existem algumas formas que se tornam obsoletas com o passar do tempo e elas não entram mais, elas não participam mais do léxico, beleza? E aí, a gente tem as mudanças no léxico. Então, digamos, a gente tem aqui uma linha do tempo, tá? Então, o tempo está passando, certo? E à medida que o tempo vai passando, o léxico vai mudando. Então, você tem o léxico no momento 1, o léxico no momento 2, o léxico no momento 3, o léxico no momento 4, o léxico no momento 5 e o léxico no momento 6 e vai continuando, né? E aí, o que acontece? Chega um determinado dicionarista e fala assim, eu vou sistematizar esse léxico aqui. Ótimo, perfeito. Ele vai, seleciona um corpus dentro daquele léxico ali e sistematiza. Qual é o problema de ele fazer isso? O problema é que até ele sistematizar todo esse léxico, ele vai publicar esse dicionário. Mas no dia em que ele publicar o dicionário do léxico que ele tentou sistematizar, o léxico real é outro. Então, qual é o detalhe? Qual é a questão da dicionarização? A questão é que o dicionário sempre será um registro desatualizado de qualquer léxico. O que eu estou querendo dizer é que não existe nenhum dicionário que consiga sistematizar um léxico de verdade, porque no dia em que o dicionário for publicado, o léxico que foi selecionado não existe mais, porque agora o léxico é outro, o léxico mudou. Entraram formas novas, saíram algumas formas. Por exemplo, pega qualquer dicionário que foi publicado de 2019 para trás e procura a palavra Covid lá. Ela não vai estar lá, certo? Ela não vai estar. Por quê? Porque essa palavra não era utilizada. Mas hoje a gente usa essa palavra constantemente. Aí vamos lá. Essa palavra existe ou não? Lógico que ela existe. É óbvio que ela existe. A gente usa, todo mundo usa, então ela existe. Ela existe porque ela faz parte do léxico mental das pessoas. Mas ela não está nos dicionários. Por quê? Porque o dicionário é uma fotografia do léxico, só que é uma fotografia atrasada. Ou seja, o dicionário é estático, ele fica parado. E quando ele é publicado, ele registra um léxico que não é o real. É um léxico atrasado, é um léxico que está atrás. Certo? O léxico real é outro. Então, por que é tão difícil trabalhar com o léxico, né? A área que se dedica à produção de dicionários justamente é a lexicografia, ou seja, o registro do léxico. E por que é tão difícil trabalhar com léxico? Por causa disso. O léxico é muito volátil. Então, quando você tenta trabalhar com léxico em algum momento, pode ser que dali 1 ano ou 2 anos o léxico tenha mudado drasticamente, o léxico seja outro. Formas podem ter passado de um momento discursivo para outro. Formas que eram do discurso informal podem ter sido passadas a ser empregadas no discurso formal. Ou o contrário pode ter acontecido. Então, acaba que o léxico é muito volátil. O léxico, ele é de um jeito hoje e será de outro jeito amanhã. Então, é por isso que a gente tem toda essa discussão sobre essa palavra existe ou não. Por que a gente discute isso? Porque o dicionário nem sempre é pauta para decidir se uma palavra realmente existe ou não. O que decide se uma palavra existe ou não é o uso, é o léxico, é o imaginário das pessoas que usam a língua. O dicionário é apenas um ponto de referência para alguns contextos específicos, para obras do registro culto, por exemplo, que aí, a gente vai se basear no Volpe, beleza. Só que na hora de você se perguntar se determinada palavra existe, você tem que se perguntar, na verdade, se ela é usada. Tá certo? E é por isso que existe toda essa discussão sobre a diferença entre léxico e dicionário que a gente precisa trazer aqui. Ela é muito importante também para a morfologia, tá bom? Então é isso. Queria trazer essa reflexão para vocês. Um beijão para vocês e bons estudos.